Chegando com mais um Bagé FC, lembrando que não é de futebol clube, né? Mas na sequência eu explico. Vocês podem ver que atrás de mim, ó, tem um centro esportivo que a gente vai falar na sequência, de formação de jogadores, de formação de goleiros, jogadores de linha, mas principalmente formação de cidadão, né? Porque o esporte tem esse papel, né? De saúde, de formação de vida. Mas os proprietários aqui, os dois têm uma história incrível, cada um na sua época. Aliás, são épocas parecidas, mas em situações diferentes na história do Grêmio. O que eu posso dar de dica mais? Os dois marcaram época, os dois estão na memória do torcedor gremista. Eu, com esse convidado, que na sequência a gente vai divulgar aqui, tenho algo incrível num determinado jogo. Não vou contar o lance, mas na hora que o lance foi perto da execução, eu não olhei, eu coloquei a camisa no rosto. Mas Bagé FC não é de futebol clube, é Bagé Futebol e Corneta. Então vem pra cá, Cornetinha. Tá bonitinho. Tá bem? Tô bem. Tu tá... Dá uma voltinha aí. Tu tá de goleiro? Tá, aqui é um centro, um complexo esportivo, também de formação de goleiro, né? De futebol, mas também de formação de goleiro. Os dois proprietários são goleiros. Um já foi goleiro, o outro ainda é goleiro. Os dois com história no Grêmio. Isso sim. Então vamos lá. Tá, vamos lá. Busca lá o nosso convidado e a gente anuncia ele agora. Vai lá, vai lá. Olha as diferenças de tamanho do Galato e do Cornetinha. Pô, Galato, primeiramente, valeu. Parabéns aqui pela RGM. Muito obrigado. E obrigado por recepcionar o Bagé FC aqui. A gente fez questão de vir aqui bater esse papo contigo, te tirar do trabalho, porque a gente sabe que tu tá cheio de coisa para fazer. E aí tem a homenagem do Cornetinha, né? Como se fosse um goleiro. A luvinha especial. Especial. A tua época de goleiro já nem usava mais isso aqui, né? Esse acolchoado aqui ficou para trás, né? Já é. Mas agradecer aí por tu ter vindo aqui na RGM, né? Um prazer imenso estar recebendo o Bagé aqui, o Cornetinha. E no meu tempo, ainda peguei a camiseta de manga comprida, né? A camisa manga longa, sim, né? E depois já era só depois manga curta, começaram a botar aquelas térmicas por baixo, né? Então ficou mais moderno, mas eu gostava muito de jogar com manga longa aí. A RGM Academy, ela é uma academia de futebol. Por exemplo, as pessoas podem chegar aqui e locar as quadras para se divertirem, mas também tem formação aqui dentro, né? Tem formação de goleiro, formação de escolinha. E quem é o teu sócio aqui, que a gente ficou falando aqui nos dois e não citou? Hoje eu tenho aqui com o meu parceiro desse empreendimento, Marcelo Groy, né? Que foi outro goleirão, né? Que marcou também seu nome recente na história do Grêmio. A gente tem aqui não só goleiro, né? A gente tem aquele menino que sonha em ser jogador de futebol. A gente tem as nossas escolinhas, que é a iniciação a partir dos 4 anos de idade, onde a gente faz um trabalho para que ele comece ali a se desenvolver, gostar do futebol. Meninos e meninas, né? Tem procura boa. Também tem a parte dos goleiros, que daí é uma escola de goleiro, onde eu entro diretamente, né, na escola, atuando também como preparador e também como gestor, né? Tentando passar o que eu vivenciei na minha carreira para esses meninos que sonham em ser goleiros. E também na parte das locações, né? A gente tem 2 campos de futebol 11, um com gramado sintético com tamanhos oficiais, né? Temos 4 vestiários de árbitro e temos 2 quadras de areia e mais uma quadra de futebol 7 de tamanho artificial, né? Num tamanho um pouco reduzido, para a gente estar oferecendo aqui para a cidade de Gravataí e região. Vem bastante gente de Porto Alegre, Teutônia, São Leopoldo, praticar, trazer os seus filhos aqui, porque a gente sempre... que nem eu disse, eu quero estar passando para eles o que é a essência do goleiro, né? Não só tecnicamente, mas ele tem que estar bem mentalmente, vamos dizer assim, que o goleiro hoje, o que é o goleiro do futuro? É aquele goleiro que sabe jogar bem com os pés, que tem uma liderança e obviamente que sabe defender. Né? Então a gente tenta, dentro desse processo aqui na RGM, está passando isso aí para esses atletas. O goleiro ele é uma função e uma posição ao mesmo tempo muito solitária, né? Porque tu já treina separado, tu tem um técnico, um treinador de goleiros que é diferente. Claro, depois tu vai ter a palestra lá do treinador principal, mas tu trabalha no dia a dia
em separado, né? Chegava ali na tua época de Grêmio, pegava lá tu, mais 3, 4 goleiros, iam trabalhar separado. Eu fui muito tempo repórter e a gente sabe que o goleiro seguramente é o que mais trabalha. Sim. Né? Porque ele precisa resposta rápida, ele precisa reflexo. Poxa, ele se joga no chão, ele está exposto daqui a pouco até uma série de lesões. O que te levou a escolher ser goleiro? Desde muito cedo tu queria ser goleiro, tu foi parar no gol por acaso, porque tu era mais alto? Também influenciou a questão da altura, né? Mas eu acho que... acho que não a altura influencia muito nessa posição. Não tem como. Tu vai ter que voltar pro basquete. Mas a gente tem o dom, né? Vamos dizer assim, como tu tem o dom da comunicação, né? Aqui tem um dom de ser goleiro também nas zonas vagas. De ser anão. Então tu tem o dom da posição e depois tu conseguir, nesse processo todo, velho, tu conseguir botar a parte psicológica, técnica e botar tudo ali dentro do mesmo pote e cada um se ajeitar no momento certo, tu utilizar aquele dom, com certeza tu consegue ser um goleiro de alto nível. O goleiro, ele é o primeiro a chegar, ele é o que mais treina, que é o que mais pega a bola, tem que levantar, cair, correr, segurar, mas no jogo é o que menos toca na bola, se tu for ver, né? Mas tu tem que estar preparado para aquela única bola que às vezes vem. Daqui a pouco tu pega um jogo com uma equipe adversária mais inferior, né? A bola mesmo, mas a atenção que tu tem que estar, a concentração que tu tem que ter no jogo, é como se tu estivesse tocando na bola a cada 4, 5 segundos. Porque é o cara que não pode errar. Porque se tu pegar assim um centroavante lá, ele pode fazer um gol, mas daqui a pouco ele desperdiçou 3 ou 4. Né? O meio-campista errou um passe, o zagueiro falhou, mas aí o goleiro pegou, a bola foi para escanteio. Se tu falhar, atrás de ti tá a rede. E geralmente uma falha de um determinado jogador de linha, ela não é tão batida quanto, por exemplo, quando tu falhava. Exatamente. Pô, beleza, quando tu defendia era aquela história. Galato tá na história do Grêmio, porque tu defendeu num momento altamente difícil. E a gente vai falar depois também dessa parte mental, Sim. de toda a pressão que tu estava ali. E era um momento chave. A tua defesa, talvez tu não tenha a dimensão do que ela vale pro clube. Por mais que tu vai dizer assim, tenho, talvez tu não tenha a dimensão. É verdade. Porque se tornaria ali um divisor de águas. Se tornou. Só que a gente não tem capacidade de ter a noção do que seria se tu não faz aquela defesa. Pois é. Se o Grêmio fica mais um ano na Série B. Por que eu estou dizendo isso? Porque naturalmente tu tá exposto a uma pressão muito maior. Porque certeza. Tu entrou para a história com uma defesa. Mas quantos jogos que daqui a pouco tu falhou e que tu também tomou pancada ao longo da semana pela falha? E é isso que eu passo aqui, né? A gente tem, o mais novo aqui tem 5 anos. E o mais velho da escola de goleiro tem 64. O de 5 já deve estar tanto tamanho. O de 5 do tamanho do Cornetinha. Então, trazer para treinar. A gente, na conversa que eu tenho com meus treinadores, passar para eles, é justamente que o goleiro, muitas vezes, ele acha os responsáveis, vamos dizer, os pais, que botando ele aqui, daqui a uma semana ele já está pronto. Né? E isso acaba atrapalhando o próprio atleta. Então, assim, o goleiro ele não se faz em um dia, ele não se faz em uma semana e um mês. Ele se faz todos os dias durante um longo período. Tu é forjado, né? Exatamente. Cada coisinha. Então, cada dia é uma situação diferente. Entendeu? No jogo é uma ação diferente. No jogo tu vai ter uma ação com o pé, daqui a pouco tu vai ter uma com a mão, daqui a pouco tu vai ter que sair fora da área e dar uma de cabeça. Então tu tem que estar preparado para tudo. Então se treina tudo, mas respeitando o ser humano, respeitando o goleiro na hora certa daquele trabalho. Na tua vida, ao longo da tua carreira, né? Pô, tu jogou inclusive fora do Brasil, mas ao longo da tua carreira, eu não sei se tu encontrou em outros lugares uma pressão tão grande quanto jogar no Grêmio, por exemplo, né? Pela pressão Grenal, tu sai na rua, Sim. O cara te conhece, ou ele é gremista colorado, ou ele vai te elogiar, ou ele vai te xingar, enfim. Esse nível todo de pressão, em algum momento da tua vida, tu foi para algum jogo que tu não tivesse confiante? Tu foi para algum jogo, não precisa nem dizer qual, mas teve algum jogo que disse, cara, poxa, eu não tô legal. Sabe? Que tu tava meio assim, cara, tomara que os caras parem de chutar aqui. Porque tem aquele jogo que tu tá grande, que tu já entra gritando com todo mundo, né? Embora que tu tenha sido sempre na tua carreira um cara muito sereno. Tu tinha a tua liderança, mas tu não era o cara de extravasar, de xingar na frente dos outros. Mas teve jogo na tua carreira que tu tenha feito profissionalmente, que era aquele dia assim, cara, hoje eu não tô bem.
Eu não digo um jogo que assim, hoje eu não estou bem, mas durante a partida, alguns lances de dar, opa, o que está acontecendo hoje, se essa bola era fácil. Teve um episódio na minha carreira, quando eu vesti a camisa do Criciúma, aqui em Santa Catarina. Com muita torcida também. Muita torcida, estádio caldeirãozinho, apertadinho, aquela pressão. Adorei jogar no Criciúma. Minha filha nasceu na cidade de Criciúma, uma cidade muito... A torcida, quando ela incentiva, é o 12º jogador, mas também quando ela pega no pé, ela acaba prejudicando aquele jogador. E nós fomos jogar no Maracanã e foi uma derrota muito significativa para a história do Criciúma. Nós perdemos o Botafogo de 6-0. E naquele retorno a Criciúma foi um episódio que ficou gravado assim, embora sendo ali no ano de 2014, ficou gravado para mim um episódio triste na minha carreira, foi aquela recepção daquela torcida. E o próximo jogo foi contra o Internacional, lá no Heriberto, às 6h30 da tarde. Saiu a bola, tinha uns 25, 30 minutos do primeiro tempo, o nosso lateral direito, Eduardo, deu uma cotovelada no Alex, o canhoto, e foi expulso. E nós, com um a menos, vindo de 6-0, uma derrota fora, e segurando a pressão, e vai. Estádio cheio? Estádio lotado, Série A era sempre lotado. E aos 46 do segundo tempo, cruzaram a bola na área, o Valdívia deu uma cabeçada, né? E eu busquei ela na gaveta. E terminou o jogo, 0-0. E aí a torcida começou a gritar meu nome. Então, mudou rápido a situação, sabe? De um jogo que eu ia desconfiado, conseguir salvar o Criciúma. Então, sim, são coisas... Mas como é que tu trabalhou na tua cabeça quando tu ouviu o torcedor te elogiando? Quando... Digo já no final da história. Final da história. Consegui dar a volta por cima daquela imagem que ficou de semana passada. Tá, mas aquele grito do torcedor te tocou dessa maneira. Cara, eu consegui. Toca. Aquele jogador que fala assim, eu não dou bola pra crítica. Cara, eu sempre digo, eu acho que ele tá mentindo, tá? Porque tu receber uma crítica, ninguém quer receber crítica. Ninguém quer. Né? Mas é uma crítica construtiva, é difícil ser uma crítica igual. Então assim, eu prefiro uma conversa do que ser exposto muitas vezes por uma falha, por um erro, né? Então eu tive também muitos profissionais que trabalharam comigo, treinadores de goleiro, que é aquele preparador direto, do dia a dia, é ele contigo ali conversando, que sabiam como me tirar mais de mim na questão de treinamentos e jogos, concentração, da minha forma de ser. E outros não conseguiram, achavam que era mais do tempo antigo. Muda de pessoa para Exato. pessoa. Então, eu sou muito grato a todos os profissionais com quem eu trabalhei, me ajudaram muito mesmo. Aqueles que eu não consegui render, eu não encaixei na filosofia daquela pessoa, daquele que faz parte também. Faz parte. Mas como é que trabalha? Eu quero pegar nessa parte, tu vai lá, joga, foi no Maracanã o jogo? Foi no Maracanã. Aí, poxa, toma 6-0, ou seja, não é nada do que um goleiro quer pra vida, não, vamos botar pela metade, 3 ele já não quer, aí tu sai, como é que dorme depois disso? Como é que tu tem um voo de volta? Foi justamente isso de chegar em Criciúma e tu ver todo aquele aeroporto cheio pra te xingar, não para te receber, como em 2005 com o Grêmio, quando eu cheguei com o Grêmio, aquele aeroporto lotado era o herói, ali em Criciúma meio que era o vilão, né? Vamos dizer assim. Mas eu consegui, na semana, com o apoio, obviamente, entra esposa, pai, a família, os amigos, aonde eles, não, cara, quem nunca tomou? Aí tu começa a ver, não, mas o Brasil tomou 7 na Copa. O Júlio César estava lá e ele continuou jogando. Então, assim, não é por causa de uma derrota. Foi o maior placar que eu tomei, né? Mas não é fácil. Mas, depois do jogo contra o Inter, depois do outro jogo, foi ficando a história, né? Ficou para trás ali e eu consegui retomar ali o meu rendimento até no final de outros episódios que aconteceram no Criciúma, onde eu fiz 2 anos, considero bons para mim. Em 2014 não tanto, mas 2013 foi muito bom. Então foi aonde também aprendi muitas coisas de clubes diferentes do que eu estava acostumado. Tu quer ir pro campo? Tá, mas dá só um tempinho. Vamos fazer o seguinte, vamos convidar o Galato para sentar um pouquinho aqui. Vamos convidar ele para sentar no banco dele, tá? É tudo dele aqui, mas a gente vai pedindo para ele por educação. Ô Galato, quem foi o treinador, seja ele o técnico do coletivo ou o preparador de goleiros, que mais te impactou? Isso não quer dizer que tu vai criticar os outros, mas o que mais te impactou? Sim. Que tu lembra, assim, que mexia muito, cara, de saber quando ele podia
te trazer e quando ele podia, de repente, te acalmar? Eu sou muito grato, né, ao Mano Menezes, porque quando tu tá na categoria de base, tu sobe profissional, tu precisa de alguém do profissional. Não, esse é comigo, ele é o meu goleiro. E em 2005 o Mano Menezes, quando assumiu, era a quarta opção do Grêmio. E depois ele tirou um, tirou o outro, foi um, e aí, agora é tu, Galata, agora tu vai lá, e eu consegui dar conta. Mas tu sobe com qual treinador? Eu subo com, na realidade, em 2004 já era do profissional, né? Tá, tu já tava no grupo. E aí em 2004 era o Adilson Batista. Né? Tá. Só que eu vinha com contrato, que eu tinha mais um ano de contrato dos juniores ainda, né? Então eu ficava ali, daí o goleiro era o Tavarelli, paraguaio, aí tinha o Márcio, né, que veio lá do Paulista Jundiaí, e depois tinha o Andrei. Ai, nossa! E aí foi aonde... Sabe que nós torcedores, né? Nós torcedores, tô falando como torcedor. O torcedor chamava de Márcio Borboleta. Márcio Borboleta. Porque o Márcio pulava para um lado, pulava para o outro, né? E a bola vazava. Mas eu também... O Tavarelli... Eu também sou... Quem mais ali? Era Márcio, o Tavarelli? E o Andrei. Né, ah, sim, o Andrei que depois... Só que o Andrei saiu logo, em 2004 ele se machucou o joelho, e aí eu fiquei viajando muito, indo para os jogos. Não joguei nenhuma partida no principal, joguei no time B, só uma copinha que existia, o Aspirantes que lançaram aquela vez. Copa da Federação. Isso, e aí depois, daí sim, em 2005 subiu eu e o Andrei, o remanescente ficou eu e o Andrei, e aí veio o renovaram com o Márcio, e veio o Eduardo, lá do Atlético Mineiro. Nossa, segunda mãozinha no rosto. E era o Eduardo Hugo... depois pediu pra sair, né? O Eduardo pediu pra sair. Aí o Hugo de Leon, que era o treinador de 2005. Sim, no começo, né? Exatamente. Aí já tinha o Chiquinho, treinador de goleiro, né, que veio. Que depois converso com ele, peço orientações pra ele, o que ele acha, tudo. Até hoje, né? Foi um cara que ele entendeu como é que era o Galata, como é que o Galata tinha que render. Foi para a seleção brasileira, comando, né? Exatamente. Então, assim, é uma comissão que me ajudou. E os outros treinadores de goleiros que eu trabalhei, aqui no Criciúma também, o Bira, um excelente treinador, o Oscar Rodrigues também, que foi demais, muito bom treinador. Só que eram os treinadores da época com o Adilson. Exatamente. Então, assim, com o Oscar eu trabalhava uma situação que eu carrego pro resto da vida. Com o Chiquinho outro, com o Bira esse outro. São estilos diferentes, né? Um cara que faleceu há poucos dias atrás ali, o Toninho. Que ele era treinador de goleiro lá do Brasil de Pelotas. Foi um cara que na base do Grêmio ele me ajudou bastante. Trabalhou muito em base. Né? Então assim, eu tenho vários treinadores, se eu for ficar... Não teve nenhum que... Joguei fora, né? Joguei na Bulgária e joguei na Espanha. Aonde na Espanha o primeiro treinador de goleiro foi um cara que eu não conseguia render com ele. Não tinha Cristo de desenvolver. Dois estilos de futebol completamente opostos, né? Bulgária e Espanha. Aí na Espanha, na Bulgária era muito assim, ó. Era muitas bolas no mesmo exercício, sabe? Pega aqui, levanta, toca, cambalhota, vai, vira, toca na trave, vende. Eu acabava, eu chamava o tradutor e pedia, cara, assim eu não vou conseguir render. Daí a gente foi ajeitando até que no final deu certo. E na Espanha o primeiro treinador não tinha uma batida boa, sabe? E eu, pela experiência que eu tive no futebol, se pegar uma bola e bater ali, eu já disse, esse cara sabe chutar uma bola. E ainda mais pra ti ali que tá pegando tempo e tudo mais. Né? Exatamente. Time de bola. O Galato, a Batalha dos Aflitos em 2005, ela é envolvida de tanta história que primeiro que é impossível, toda vez que a gente fala com algum personagem, não relembrar isso como fato principal da conversa. E ali, repito, para mim é um divisor de águas e tu tem muito disso porque o lance do teu pênalti, quando tem o pênalti que tu defende, que é o segundo, eu até ia trazer a camisa e eu acabei esquecendo. Quando vai sair a cobrança, eu já trabalhava na imprensa, mas eu trabalhava na produção, não trabalhava ainda externamente. Então, e aí no dia eu tava de folga. E aí, cara, eu lembro exatamente como eu tava e o que eu faço com a camisa. Eu coloco a camisa no rosto, eu não vejo o lance. E eu ouço o lance, porque eu tava assistindo a TV sem o volume, ouvindo a narração do Pedro Ernesto Tenagin. Então, quando tem o lance, é uma coisa que leva tempo de tu acreditar, porque era praticamente impossível que aqueles caras não fossem fazer o gol de pênalti. O que passava na tua cabeça no momento ali, cara? Porque, poxa, teve de tudo naquele jogo, né? Teve invasão de campo, teve ameaça de daqui a pouco tirar o time. Eu lembro que o Paulo Pelaipe conta uma história de que o seu Ernesto Guedes
professor Guedes, encontrou ele na semana daquele jogo, ali em Porto Alegre, e aí falou assim, pô, senta aí, anota aí. Aí o Pelé pegou um papel e ele começou, põe aí, ó, serra pra ferro, não sei o que, martelo, marreta, tá maluco? Senão não, pode levar isso aqui, porque vocês vão chegar lá, eles vão ter construído parede dentro do vestiário, eles vão pintar o vestiário antes para vocês não aguentarem o cheiro, eles vão botar a criolina, alguma coisa lá. Foi tudo isso? Então ele já previa bem o que ia acontecer. Hoje eu acho que vocês trocaram de hotel, inclusive. A gente, na realidade, aquele ano para mim foi um ano, obviamente por ser o primeiro ano como titular, né? Depois que o Eduardo pediu para sair, eu assumi na quarta rodada, eu já joguei. Contra o Criciúma, foi o primeiro jogo, nós ganhamos fora de casa e depois ali foi sempre uma crescente, tanto para o Grêmio quanto minha vida. O Grêmio, eu digo que a torcida começou a vir, né? Eu me lembro que o quadro social lá no Olímpico sempre tinha fila para se associar. Os jogos do Olímpico lotavam. Os jogos lotados. Então eu tenho recordações, tenho vídeos, né, fotos de jornal. O último jogo no Olímpico com um monte de lotadíssimo o estádio. E aquele jogo, naquele ano, a gente tinha feito um sistema de saída de hotel contra o Santa Cruz, né? Foi a primeira vez que nós fomos lá. Eu me lembro que na programação tinha embaixo uma observação dizendo levar roupa de passeio. Uma roupa de passeio. Para não sair com o uniforme. Para não sair com o uniforme, deve ser uma roupa de passeio. Daí eu até me lembro que uns falaram assim, de repente é para dar uma volta no shopping ali, porque nós vamos 2 dias antes, né? A gente vai 2 dias antes, daqui a pouco o mano vai liberar depois da janta ali umas 2 horas para dar uma caminhada na praia. Mas, né, tudo... Eu e o Marcelo, era meu companheiro de quarto, ô Marcelo, tu viu isso aqui? Tá. E aí a gente, no hotel, teve a reunião do pré-jogo, né, dos vídeos lá que passaram, daí o mano falou, agora vocês peguem e trocam de roupa e desçam o elevador o elevador de serviço, subsolo, e vão lá. E lá vai ter 2 vans. E lá vocês entram na van e a gente vai para um outro hotel. Tá bom. E aí nós trocamos, pegamos só a necessária ali e fomos. E aí deu certo, que queimaram fogos um monte. Né? E aí no jogo contra o Náutico, a gente foi para um hotel, eles montaram a mesma situação, só que nós saiu a van com diretores, conselheiros, convidados lá da presidência naquela época, e os atletas ficaram no hotel. Então a gente fez Todo mundo achou que aquela van aquelas 2 vans saindo com escolta da polícia estavam levando os jogadores para o hotel. E nós ficamos no hotel. E bom, e aí no dia do jogo a gente levantou, foi pra Praia de Boa Viagem, almoçamos ali, descansamos um pouco e fomos pro jogo. Então tudo aquele aparato de segurança, aquilo era tudo novo para mim. E eu, gremista, criado no Grêmio desde os 13 anos de idade, joguei gauchão infantil, juvenil e junior. Que é pegado, né? Já tinha aquela pedrada no ônibus no interior normal. O vestiário já era precário sempre, né? Tu ia jogar contra o São José de Cachoeira, o vestiário era... O anão... Descansava. Quase batia a cabeça no teto. Eu lembro de um jogo que o mano não entrou no intervalo com vocês no vestiário. Ficaram abaixo de uma árvore. São José de Cachoeira. São José de Cachoeira. Porque o vestiário era... Então assim... claro, isso foi já no ano de 2006. Sim, depois já 2006. Mas eu já era acostumado, o Marcelo era acostumado pelo gauchão, sabe? Aquele gauchão raiz, mas eu era acostumado. Eu sou nascido em Gravataí, então... Sim, a pressão não te abalou. Não que não me abalou, mas aquilo para mim era normal, a questão do tumulto. Mas que hoje em dia não aconteceria nunca mais. Porque a gente pensa numa questão de futebol profissional, né? Mas quando tem esse pênalti, tá? Que é o pênalti que tu defende, que lá na sequência tem a expulsão do Batata e aí tem o gol do Anderson, tudo no intervalo de 71 segundos. Isso. É uma coisa maluca. Isso. O que passa na tua cabeça? Tu, em algum momento assim da tua vida, tu ainda fecha os olhos, às vezes lembra disso? Porque aquilo ali mudou a tua vida. Sim, com certeza, mudou muito. Mudou muito. Foi com o pé, foi com o joelho, defende com o joelho. É que o joelho dele é muito embaixo. Eu era pequeno naquela época. Era pequeno. Mas tu lembra assim, da questão da pressão? A Batalha dos Aflitos, não me serviu só, ela não é um exemplo só para no meio do futebol, vamos dizer assim. Mas aquele cara que quer vencer na vida, sabe? Não, eu tenho
eu vou buscar isso aqui, sabe? Então, superação, né? Superação. É que nem hoje, eu tenho a RGM, mas ela não caiu de paraquedas aqui, a RGM. Nesse percurso do dia que eu finquei a primeira estaca ali para fazer a primeira viga, a primeira coluna, até hoje em andamento, foram vários obstáculos. Ou tu se abate e deixa, ou vai de novo. E a batalha me ensina até hoje de nós não desistir dos objetivos, né? De não, vai dar certo, vai dar certo. Aqui na RGM, eu várias vezes, não, vai dar certo, porque eu sei que eu tenho convicção que vai dar certo. Então a gente busca isso. E quando nós não conseguimos entrar no campo para aquecer, o vestiário muito pequeno, o banheiro não tinha porta, a sirene tocando, tinta e esmalte de pintar madeira, aquele cheiro, isso tudo aconteceu. Eu me lembro nós dando um pezinho pro roupeiro puxar a sirene para tentar puxar, tirar, isso aí tudo eu me lembro. Nós, para entrar para aquecer no túnel, né, do vestiário até o campo, um portão de grade fechado, assim, não vergalhões de ferro, fechado, uma lata fechada, aonde o Pereira tentou dar 2, 3 pesaços lá para arrombar, não conseguiu porque era de ferro. E aonde o seu Verardi, né, que um senhor que eu agradeço, Eterno seu Verardi, que foi quem me ajudou a chegar, né, profissionalmente, foi ele, né, foi o seu Verardi, eu me lembro, ia ser emprestado e eu fiquei muito triste, porque eu sou gremista e eu queria fazer pelo menos um jogo com a camisa do Grêmio. E o seu Verardi falou assim, tem o Brasil de Pelotas pra ti, não sei o que, daí eu falei assim, eu queria jogar no Grêmio, sou gremista, minha família toda é gremista, não tem como, né? E aí ele, mas vamos ver, vai lá treinar. E aí depois o Andrei saiu, né? O Andrei foi pro Atlético Paranaense e ele disse assim, fica aí, não vai mais sair. Nossa, aquilo ali pra mim parecia que eu tinha ganho um título. Sim, é o que tu queria, né? E aí foi da onde depois ele melhorou meu salário, eu pedia pra ele assim, eu queria uma camiseta um pouco mais solta, assim. Na outra hora já tava a camiseta lá, ele sempre me ajudava muito, sabe? Então eu tenho uma gratidão muito grande por ele. E aí ele disse assim pra nós lá no jogo, a hora que eles abrirem o portão, vocês vão aquecer. Se atrasar 30, 40, 50, uma hora, não tem problema. A multa a gente paga e vocês têm que aquecer. Então foi aonde ele deu um respaldo para nós. E acalmou, né? Acalmou ali, a gente foi para dentro. Quando a gente entrou para aquecer, o Náutico estava entrando em campo. E aquela festa, queima de fogo, e nós aquecendo. Aí depois nós voltamos e começamos a partida. Né? E tava muito quente, né? Meu Deus do céu. Dizer muito quente no Recife. Sabe que agora, no ano passado, o jogo que marcou a volta do Grêmio foi uma vitória lá de novo. E dessa vez eu tava na cabine da Rádio Gaúcha. E inclusive com o Lucas Leiva fazendo gol depois, o Lucas que tava lá em 2005. Exatamente. E passava um filme, cara. Porque o estádio ele é praticamente igual, ele só tá pintado, mas é a mesma coisa, né? As acomodações de imprensa, tudo a mesma coisa. Eu retornei lá, depois eu saí do Grêmio, né, em 2007, 2008 eu fui pro Atlético Paranaense. E nós jogamos lá, e o Náutico, se nós ganhássemos do Náutico, nós escapava da segunda divisão e o Náutico caía. E o jogo rolando, e eu pegando bastante, e eu sei que o assessor de imprensa nosso do Atlético Paranaense estava na cabine lá, e o cara disse que ele viu os torcedores falando assim, não, de novo ele não. Então, ele não. Isso é tão emblemático, assim como é pro torcedor do Grêmio, pro torcedor do Náutico, que esse jogo ele tava tão maluco que o Santa Cruz, ele chega a dar uma volta olímpica, né? Porque o jogo termina antes. Exatamente. E o resultado que estava acontecendo do Grêmio com o Náutico dava o título da Série B, né? A subida para a Série B e o título, tanto que eles dão a volta olímpica com outro troféu ali. Isso, um simbólico. Então tu imagina o que era o envolvimento daquilo. Exatamente. Um jogo de segunda divisão. Mas sabe uma coisa que me chamou a atenção? Que a própria imprensa ali no Jornal do Meio-Dia, no nosso Jornal do Almoço aqui, os dois se ajudando, Náutico e Santa Cruz, para que os dois subissem, e Grêmio e Portuguesa não. Exato. Então quando tu vê aquela sem briga na rua, assim, mas não são rivais, assim, não, eles meio que se dão. Era tipo o Nordeste contra então o o Nordeste, exatamente. Então foi algumas coisas depois de que aconteceu realmente aquilo, né, que
eu sou muito feliz por ter participado. Né? Tu guarda algum dos itens? Tu tem a camisa? Tu tem Cara, eu tenho luva? a camisa. Não, a luva eu não tenho. Eu não tenho mais a luva porque a luva acabou sumindo. Não sei o que Guardou aconteceu. a camisa do jogo? A camisa do jogo, tem um amigo também, o César, Cidade Dias. Sim, o CCD. César é o CCD, muito meu amigo, né? De meu diretor da base. Sim, do diretor Grêmio. na época. E aí eu subi ao profissional e sempre tive uma relação de amizade com o César e nós fomos almoçar na semana da viagem, né? Tinha um escritório, fui lá conversar com ele lá, porque tem a história que ele não me deixou sair do Grêmio. Sim, eu lembro né? disso. Toda essa história. E eu falei assim, na despedida, eu falei assim, César, vou lá, nós vamos subir e eu vou te dar a camisa. Ah, não fala isso, olha que promessa. Eu falei, César, Pois é, item histórico. palavra é uma só, beleza. Claro que eu não sabia que ia ser todo esse jogo. Pô, né? ficou Aí eu mais, tava assim, vamos mais ganhar, dramático ainda. vamos ganhar lá de, sei lá, 2-0, 3-0, 1-0 e beleza, acabou o jogo, daqui a camisa. Mas não, teve toda uma situação. Cara, incrível. Né? E terminou o jogo, né, já chegamos em Porto Alegre. Eu cheguei em Porto Alegre, a gente chegou no domingo, na segunda eu já fui para São Paulo para gravar com a Sport TV. Aí depois já fui. Cara, eu viajei mais nas férias. Sim, do não que parou, né? jogando. E aí foi que a gente foi almoçar. E aí eu peguei, ó, César, tá aqui a camiseta. Não, isso aqui nós vamos botar num quadro. E ele realmente botou, eu fiz uma dedicatória. Isso é histórico. Ele botou num quadro e depois, pelos 10 anos que o Globo Espetacular ali, o Esporte Espetacular, fez uma matéria, eles me pediram, tu não tem... Ô César, tu me empresta a camiseta? Claro, o César me emprestou a camiseta, então nós temos a camiseta ainda, né? Tá de minha posse hoje, mas eu combinei com o César de nós dar pro Grêmio, para botar no museu do Grêmio. É um item de museu. Porque aquilo ali representa uma bravura. A fé do torcedor tá representada. Aí que tá, né? sabe que quando fala na imortalidade do Grêmio, né? Eu costumo bater muito nessa tecla. A imortalidade pro torcedor, ela tá justamente nesse tipo de jogo. A gente gravou com o Dinho e eu falava também da final do Brasileiro de 96. Sim. Que o Grêmio tinha perdido 2-0 da Portuguesa. Faz 1-0 com o Olímpico lotado, todo mundo em pé, ninguém mais sentava ali. Faz 1-0 no comecinho com o Paulo Nunes, que a gente pensa, vamos patrolar a Portuguesa. Sim. E nada do segundo gol. Aí o Dinho, capitão, numa final de Brasileiro, vai na beira do campo, chama o Filipão e diz assim, Filipão, põe o Ailton no meu lugar pra gente ficar com mais ataque. O que acontece? Gol do Ailton. Gol do Ailton. A imortalidade, ela não está em perder ou ganhar, porque o perder, ganhar, empatar é do jogo. Faz parte do futebol. Mas a imortalidade está no acreditar. Exatamente. O torcedor do Grêmio, nesse jogo contra a Portuguesa, ele acreditava. No jogo contra o Náutico, vocês acreditavam. Porque, tinha tudo ali para virar um quebra-quebra, para sair o time de campo. Foi cogitado sair, né? Foi? Me lembro do Cacalo, né? A gente deu aquele tumulto todo, não, ninguém bate, sai, tira o time de campo. Eu com 21 anos, 22 anos, o Marcelo com 18 anos, a gente junto um do outro. Cara, se o Odoni mandar nós rasgar a rede lá, nós vamos lá, vamos rasgar a rede. Sim. A gente tem... dois guris, né, cara? Já dois juvenil, testado. né? A gente falava. Dois de Mas nós tínhamos ali um grupo, Bagé, que era um grupo que ninguém queria ser a estrela absoluta. Todo mundo queria se ajudar. A liderança do Sandro Goiano, do Patrício, do Pereira, do Alessandro, do Giovânio. Né? O Lucas Leiva também subindo ali com a gente aquele ano jovem, né? Um guri também. Então a gente tinha jogadores ali, Marcelo Costa ali, aí, jovens de qualidade, né? Não, o Lipatim, vocês mesmos subindo, né? o Lucas Leiva subindo com qualidade, o Anderson subindo com qualidade. Exatamente, muita gente brincando com o lateral esquerdo, o Scalona, né? Scalona, que ele cobrava um lateral todo estranho, né? A gente brincava. Mas, cara, aquele cara, o chileno, ele se dedicava tanto ao vestir a camisa do Grêmio, que eu acho que foi a união de todo mundo com o mesmo pensamento, que aquele jogo... É que vocês viviam o dia a dia. Né? O dia a dia, às vezes, na maioria das vezes, ele não passa pro torcedor. O torcedor não imagina o que é que cada um passa. Daqui a pouco um problema de família, que todo mundo tem problema pessoal. Às vezes se cria uma bolha, como se o jogador de futebol ele fosse um ser humano diferente. Sim. Não, tu tem os mesmos problemas, né? Tu tem preocupações e tal. Mas, cara, que bom que deu tudo certo e que hoje a gente pode lembrar disso com a maior com as melhores intenções possíveis e transformar isso realmente num lance histórico do futebol do mundo. Porque tu ter, com a bravura que o Grêmio sempre teve, né, na camisa, no torcedor, na garra, na maneira de jogar,
e tu terminar um jogo da maneira que terminou, cara. Antes da gente bater uma bola ali, porque a gente tem que... Pô, já que vocês formam goleiros aí... Sim. E, poxa, os dois donos aqui da RGM, né? Um o Galato, o outro o Marcelo Groi. Se eu não sair com um goleiro formado hoje daqui... na hora do pênalti, tá? Tu tentou intimidar de alguma maneira o cobrador? Não. Tu olhou pra ele? Não. Tu tinha definido um lado? Eu fui até cumprimentar. Não, Na hora que ele bateu, tu sentiu que ela ia no meio? Como é que foi? Eu me lembro... Nós tínhamos, eu já contei algumas vezes, de um fotógrafo. Ele ia no jogo, tirava uma foto, aí na outra vez que tu ia pro Nordeste, porque naquela época tinha o Santa, o Náutico e o Sport, né? Sim, os três. Então ele ia lá, tirava uma foto, no outro jogo que tu vinha contra... Tipo, ele fez a foto contra o Santa, contra o Náutico, ele vinha com um quadro no hotel e te mostrava. O gurizão, 21 anos, comprava todos, quadros, a mãe, a tia, todo mundo queria quadro do Galato com a camisa do Grêmio, né? E aí a gente trocava por camisa. E aí quando deu o pênalti, ele tava atrás e falou assim, ô Galato, você vai bater o seu lado direito. Ele cantou essa pedra? E aí o cara do lado assim, ô macho, não, você não é batedor não, mano. Imagina a cabeça de quem tá no... Aí o Chiquinho, treinador de goleiro, me chamou e disse assim, Galato, não é o batedor oficial, não temos informação, é canhoto. A probabilidade dele cruzar, né, bater cruzado, é muito grande. Então, assim, não defina canto antes. Saia no tempo certo. Só isso. Aquilo ali me deu... Então tá. Aí ele tava arrumando a bola, eu fui até a bola, falei assim, boa sorte aí, cara. E fui indo... No meu trajeto do pênalti até a linha do gol, eu fiz uma resenha Ave Maria. E, cara, o estádio todo, assim, de mão dada, assim, e lá no fundo, lá do outro lado, assim, o goleiro e os dois zagueiros de joelhos no chão de mão dadas, assim. E aí é aquilo que, né, será que a fé deles lá vai ser maior do que a minha? Mas eu ia te perguntar agora. Deus não quer derrota, não quer a tristeza de ninguém, né? Ele protege pra... E talvez os dois estão pedindo pra ele. Né? Exatamente. E aí foi aonde eu esperei o tempo certo de cair e tirar ela com o joelho pra escanteio. E logo do escanteio nós tiramos e saiu o gol. E aí o resto é história, o Grêmio voltou. E dali pra frente, né? Teve outra queda depois, mas ali foi um divisor de águas. Ali seria muito complicado se o Grêmio não volta. E por isso foi um divisor de água para todos, né? E não é à toa que por isso que tu tá na história e acredito que isso pra ti tenha um valor incalculável. Nossa, do torcedor até hoje te reconhecer por algo que tu fez na carreira que tu escolheu. Sabe, o meu pai era um cara de pouco estudo, mas de muita sabedoria. E ele sempre usava uma frase que o grande legado do homem não é o dinheiro que ele ganha ao longo da vida. Porque tem muita gente bem sucedida sem dinheiro. Mas é a quantidade de pessoas que tu consegue atingir com aquilo que tu resolveu fazer. Sim. E tal, por isso que eu disse no começo da nossa conversa e repito agora. Tu não tem dimensão do que aquilo valeu, de quantas pessoas atingiu. Porque hoje, por exemplo, quando eu vou contar a história do Grêmio para as minhas netas, eu vou em algum momento falar desse. E as minhas netas são uma de 4 anos, uma de 1 ano e meio. A de 4 anos nem entende direito, mas eu mostro algumas coisas. Então quando eu chegar nesse jogo específico, ela não sabe quem é o Galato, mas ela sabe o que representou aquilo. Por isso que eu digo que tu não tem dimensão do que tu fez. Mas isso é maravilhoso. É muito demais, eu fico muito feliz em ter um reconhecimento do Grêmio na Calçada da Fama. Fantástico. Ter as mãos lá, né, a minha rede social, toda hora eu recebo uma foto lá me marcando que estão lá tu é o Galato do Grêmio. O Galato do Isso Grêmio. ficou eternizado. E a minha filha, né, hoje eu tenho a filha, a Lívia, com 8 e o Theo com 1 ano e 6 meses. O Theo, eu nunca influenciei, nunca... Tem que vestir a camisa do Grêmio. Ele não pode ver a camisa do Grêmio que ele quer vestir, sabe? Então eu fico feliz por isso e graças a Deus que ele já está no caminho do Grêmio, né? Obviamente não ia aceitar ele botar outra coisa, imagina, né? que isso. Mas eu fico feliz por da criação, né? Que eu tive, o meu pai gremistão, a minha mãe também, o meu irmão também gremista. Então eu realizei o meu sonho, sou muito grato a Deus por realizar o sonho de jogar profissionalmente no Grêmio, ser campeão e ficar marcado, né, cara? Então, marcado pra história, se ninguém te tira. Tá, agora é o seguinte, ó. Vamos fazer tu trabalhar então, já que tu é formador de goleiro aí. Trouxe um aí que... Esse é difícil de fazer gol. Talvez na estatura vai te dar um pouco de trabalho. Vamos pro gramado? Eu tenho uma pergunta pra ele. Vamos ficar disponível? Eu tô contigo. Tá, mas é uma pergunta leve, né? Eu posso ficar do lado, Galato? Porque... Galato, quando tu tá dentro assim, pega tu dentro do gol, tá?
como é que mais ou menos tu sabe que tu tá atrás do gol certinho, assim, na linha certa? Do posicionamento. Se baseia muito pela marca do pênalti. A marca do pênalti é o meio. Então se o cara tá pra lá, tu tem que ir. Só que isso aí entra, tu vai aprender muito aqui na RGM, então tu tem que se então vou vir aqui então. Exatamente. Tem desconto pra metade assim de preço? Se a 50%. Se a RGM formar o cornetinha goleiro, aí é o seguinte, acabou, vai vir todo mundo do futebol pra cá. Pô, já tem como proprietários o Marcelo Groi e o Galato. Né? Aí vai ter que arrumar alguma coisa com G no teu nome. Galato tem G. Groi tem G, Grêmio tem G. Tem que achar vão ter que mudar o teu nome. Mas é Gornetinha, então. Então tá, aqui eu sou bem-vindo, então. Com certeza. Então tá, obrigado. Vamos pro gramado? Vamos pro gramado. Vamos lá, então. Mas quando tu sobe pro profissional, tu sobe... Ali tu tinha o quê? O Andrei, o Groi é mais novo que tu, né? Não, o Marcelo, o Groi foi o seguinte, nós estávamos em 2005 já, e a gente... O Hugo de Leão era o treinador. Tá, aí tinha o Eduardo, o Márcio e eu. Aí o Márcio estava machucado. Né? Nós fomos jogar o jogo de volta da Copa do Brasil contra o Fluminense. E de lá nós fomos para Brasília. Aí fui eu e o Eduardo, o Márcio ficou em Porto Alegre. Daí nós perdemos pro Fluminense, caímos fora, e nós fomos para Brasília jogar contra o Gama. E aí nessa trajetória aí, tu sabe que o roupeiro é o cara que sabe de toda a resenha. Toda a resenha passa por ele. Vestiário. E ele disse, caiu, o homem caiu. Tá bom. Não, o homem caiu. Sério? Naquele tempo eu não tinha internet pra procurar. E aí foi que daí tinha os repórteres, daí eu me lembro que no saguão do hotel lá tava muito... E aí eu pegava o telefone e ligava pro pai, escuta na rádio aí, vê se estão falando alguma coisa, tá? Aí tá, beleza, daí o Mano Menezes assumiu. Chegou lá o Mano Menezes, só ele, sem o Sidney até. E aí o Mano falou, a partir de amanhã, um novo ciclo, papapá. E quando nós chegamos em Porto Alegre, ele começou a fazer a limpa. Aí ele tirou o Márcio. Aí só tinha eu e o Eduardo, eles precisavam de mais um para ajudar a treinar. Daí foi aonde chamaram o Marcelo. Daí que sobe o Groi. Aí o Eduardo sai fora, daí tem que chamar mais um. Daí quem era o Cássio. Daí veio o Cássio. Cara, tem umas resenhas muito maluca, né? Muito maluca. Isso! Agora a travessão. Tá, mas nós vamos ter que te trazer pra te ver um dia os guri treinarem aí, ô... Cornetinha, defendeu, cara, já levanta, porque se a bola sobrar, o cara vai... É do outro lado, dos dois lados. Não, fazer cera quando tu encaixa ela, mas quando tu defendeu, ela sobrou, o cara vai pegar o rebote aqui, cara. Pô, vai ficar difícil a gente transformar em goleiro aqui. Vamos, homem, pula. Olha que gosto dele. Pênalti então. Ó, Batalha dos Aflitos. Pô, mas tu não perguntou? Pô, tu pediu uma técnica pra ele. Como é que tu sabe onde é que é a metade da goleira? Tu não pode ficar mais pra lá nem mais pra cá. Tá, vou ficar no meio. Ó, onde é que é a metade? Ó. Acho que não vai falar. O Galato tá quase desistindo da tua metade da mensalidade. Aí! Acho que daí a gente não vai tirar. Corneta, vamos agradecer o Galato. Vamos lá. E vamos deixar o Galato voltar a trabalhar. Rapaz. Porque, cara, primeiramente parabéns pela carreira, né? A gente falou aqui já de eventos históricos, mas importante a carreira, né? O legado que tu deixa aí de respeito para gerações que nem viram tu jogar e que em algum momento vão procurar na história e vão descobrir quem tu foi. Parabéns pelo empreendimento aqui, porque é fantástico o lugar aqui da RGM, né? E parabéns pela sociedade, né? Porque vocês são amigos desde muito tempo, né? Começaram juntos e são dois caras realmente acima da média. O Marcelo é outro ser humano extremamente do bem. E obrigado aí por receber o Bagé FC aí.
E por aceitar. Ô, Cornetinha. Cornetinha. Um mês eu tenho aqui. Não, 2 meses. 2, até 3. Já tá cobrando. Não, mas eu que agradeço aí a tua vinda aqui, né, te receber aqui na RGM. Com certeza o Marcelo também ficou muito feliz de ter vindo aqui. E quando quiser também as portas, eu sempre digo, o portão da RGM é aberto a todo mundo, né? Que busca o seu sonho de ser jogador, de vir brincar com os amigos aqui, a gente está sempre recebendo esse público. E eu fico feliz, né, de estar sempre sendo convidado a participar desse tipo de programa, né, de estar falando um pouco da minha carreira, o que eu venho fazendo hoje. Então deixo um agradecimento enorme a ti pela vinda, e quando precisar novamente, nós estamos aí. Né, valeu, Cornetinha. Oi. Não, vamos fazer assim, ó. Eu não quero. Não, eu não quero mesmo nem nada. Eu quero só um brinde aqui, uma camiseta, qualquer coisa. E já começou. Tem? Do teu tamanho? Não, tem que ser G. Tem que ser G. Ele não pode ir no lugar que tem que Eu quero ser um brinde. Tá bom. Sabe que o programa de estreia, o Bagé FC de estreia, a gente gravou com o Tinga, né? Aí nós levamos toda a estrutura do programa para gravar lá no campinho que a gente se criou dentro da Restinga. E aí ele tava de goleiro também, mas naquele dia ele era o Fábio Costa. Aí ele tentou fazer o pênalti, aquele que eles reclamam até hoje. Que pra mim não foi nada. Não né? foi nada. Não vamos perguntar pro Galato que foi goleiro, mas nem tocou no Tinga ali. Né? O Tinga simulou muito. Tinga simulou total. Galera, por aqui a gente fica e em breve a gente volta com mais um Bagé FC. Hoje recebendo não, nós somos recebidos aqui na RGM com... Galato! Ah, sim, mas a gente tinha esquecido o nome do Galato. Com o Galato, a gente volta a qualquer hora aí. Te inscreve no canal antes de sair daí, né? Beijo em todo mundo.